Egeu, capítulo 1. A negligência na reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, e quanto essa casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, semeais muito e escolheis poucos. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira edificada, a casa, então dela me agradei, e sereis glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser o pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro, porque causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa dessa minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles enviaram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Ageu, capítulo 2. A glória do segundo templo, maior que a do primeiro. No sétimo mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josada, que sumo sacerdote, e ao sacerdote do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai,
porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado e no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso satisfeito? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar na alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes respondendo disseram: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse assim: é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no tempo do Senhor. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguma a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Porém, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vós, rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, transformarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de zelar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.